Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai falar agora sobre atualizações. Porque é o seguinte, na verdade o WordPress é como se fosse uma espécie de software. Você instala no seu servidor e começa a montar o seu site dentro dele. E além disso, dentro desse software é como se tivessem as peças, que são os plugins. E, enfim, de tempos em tempos, esses plugins, o seu tema e o próprio WordPress passam por atualizações. Seu site está em pleno funcionamento. Se você não mexer em absolutamente nada, ele vai permanecer assim por um bom tempo, tá bom? Mas atualizar o WordPress às vezes é importante para que você mantenha a segurança do mesmo. Ele passa por constantes atualizações e muitas delas são relativas à própria segurança do WordPress, tá bom? Então, obviamente, para vocês manterem a segurança do site de vocês, eu aconselho que o acesso administrativo de vocês não seja feito através de uma senha muito fácil, que vocês ponham sim uma senha mais difícil possível, que vocês venham decorar ela somente com o tempo, tá bom? Não deixem isso salvo no computador de vocês e por aí vai, porque sites em WordPress são mais visados, até porque eles correspondem a uma parcela gigantesca de sites que estão presentes no mundo inteiro, tá bom? Não é só no Brasil não. Então, para você se manter seguro, mantenha e tenha senhas seguras, tá bom? Mas continuando aqui em relação às atualizações, a gente pode verificar quais são as atualizações necessárias para o WordPress aqui nessa aba, tá bom? Uma vez dentro do painel vocês entram aqui, atualizações, e aqui estão citadas todas, ó. Axmatch, tal. Os temas que precisam de atualizações, nós estamos usando esse aqui, tá bom? E ele tem uma versão maior, mais atual. Os plugins usados são esses aqui, todos esses três aqui já têm versões superiores, mais atuais, que vocês podem escolher instalar ou não, tá bom? E obviamente a versão do WordPress também, WordPress 5.4.1. E você pode o seguinte, pessoal, vocês podem fazer a atualização, lembrem-se sempre de olhar isso aqui, tá bom? Senão o WordPress de vocês vai ter linguagem modificada, sem tradução automática. Então façam atualização se forem fazer do WordPress por aqui. Então a questão é a seguinte, eu só aconselho vocês a fazerem atualizações quando elas forem atualizações críticas, tá bom? O que são atualizações críticas? Aquelas em que vai estar explícito para você aqui, ó, se essa atualização não for realizada, o seu site vai parar de funcionar por algum motivo, porque ele vai se tornar incompatível com essa e essa versão de tal plugin e por aí vai. Isso tanto para o WordPress quanto para os plugins que você usa, tá bom? Então vamos supor que você recebe aqui uma notificação de atualização crítica do WooCommerce, dizendo, olha, se você não atualizar, o seu WooCommerce vai parar de funcionar. Nesse caso você vai lá e atualiza. Mas caso contrário, não é necessário que vocês façam atualizações o tempo todo. Até porque cada atualização, o WooCommerce, por exemplo, ele não tem responsabilidade nenhuma com outros plugins que nós instalamos para trabalhar em conjunto com ele. Então, uma atualização do WooCommerce pode acabar atrapalhando uma instalação de um plugin que você já tem, entendeu? Então, para evitar conflitos entre plugins e temas e tudo mais, se o seu site está funcionando, não precisa atualizá-lo, a não ser que seja uma atualização crítica. E lembrando que, uma vez atualizado, principalmente a questão dos temas, se eu fiz qualquer modificação no meu tema, se eu atualizar este tema, as modificações que eu fiz no tema são perdidas. Eu não estou falando de modificações no site, estou falando de modificações no tema. Vocês vão lembrar, por exemplo, quando na instalação da tag do Google, do gerenciador de tags do Google, o Tag Manager, a gente mostrou uma opção em que você pode fazer isso modificando o tema, tá bom? Se você tivesse feito por lá e depois atualizasse o tema por aqui, aquela modificação lá seria perdida, você teria que refazer, tá bom? Então é só para deixar vocês cientes disso, estejam tranquilos em relação ao site de vocês, tá bom? E é basicamente isso. Eu, por exemplo, sempre recomendo, tanto para os sites que eu faço, quanto para os clientes, que só façam atualizações se forem críticas, tá legal? Então, pessoal, finalizando aqui essa parte de atualizações, existem dois pontos importantes aqui, na verdade 3 pontos importantes que eu queria falar com vocês, que são relativos à finalização do site, tá?
antes de fazer qualquer atualização, eu aconselho a vocês que aprendam e façam o backup do site de vocês. Eu não tenho como ensinar isso aqui, porque isso varia muito de servidor para servidor, mas tendo um cPanel fica tranquilo. E se o seu site contar, se o seu servidor contar com cPanel, você pode seguir as instruções que a gente tem lá no nosso primeiro módulo, quando a gente fala de cPanel e de servidores, tá bom? Então pode ficar tranquilo que isso está lá. Você fazendo esse backup, faça ele, sei lá, de mês em mês, e tenha pelo menos o último backup armazenado, porque qualquer problema que dê no seu site, seja por conta de uma atualização mal feita ou alguma coisa desse tipo, você pode restaurar o seu site através desse backup, tá bom? É importantíssimo que você tenha isso. Outra coisa importante é a atualização do PHP. PHP é uma linguagem back-end na qual o WordPress é construído, é desenvolvido, tá bom? Então, geralmente você começa, quando contrata um servidor, ele geralmente está lá automaticamente configurado para usar a versão mais antiga que tem de PHP. É ideal que você aprenda a atualizar a versão do PHP que você usa em seu servidor, porque alguns plugins precisam de versões mais atualizadas, tá bom? Por exemplo, esse site aqui, para esse site que nós não fizemos isso, está tudo funcionando perfeitamente e provavelmente vai funcionar para a maioria de vocês, porque as versões que caem, as versões do PHP que caem em desuso, elas são descartadas, né? Os servidores param de usar ela. Mas ainda assim, se você puder atualizar a versão do seu PHP para a última, na verdade a última já testada, né? Então se você tem lá, a gente começa com 5.4, se eu não me engano, e termina lá em 7.2. Você não precisa usar a 7.2, a 7.1 já te atende. A última versão colocada no servidor, geralmente, é a versão que não sofreu ainda todas as atualizações necessárias e ela está numa espécie de versão beta. Então, utilize a penúltima, tá bom? Utilize sempre a penúltima, porque essa já foi atualizada e revisada inúmeras vezes. E por mais que ela não seja a última versão, a mais atual, ela é muito superior à versão inicial 5.4 e provavelmente não, com toda certeza vai conter tudo que você precisa aí, tá bom? Esses CMS não utilizam espécies de funções ou novidades muito recentes, porque eles sabem que nem todos os servidores do mundo contam com essas versões mais recentes, né? Então, para não prejudicar os usuários da própria plataforma, eles geralmente utilizam a penúltima versão. Então, atualize o seu PHP para a penúltima versão, tá bom? É um conselho que eu dou para vocês. E por último, a gente vai aqui em configurações, geral, porque é o seguinte, lá no início, quando a gente falou sobre domínios, a gente disse que vocês não precisariam ter estes dois endereços aqui com o seu domínio principal. Que seria bom, por exemplo, você usar o domínio temporário que o seu servidor te dá, e quando você tiver finalizado o site, por exemplo, nesse ponto em que a gente está agora, a gente vem aqui e configura o nosso domínio, né, para utilizar o nosso domínio principal, tá bom? Se você não fizer isso, você, uma vez que faça a configuração do seu domínio lá, por exemplo, na registro.br, o seu site vai poder ser acessado pelo seu domínio principal. Mas assim que o sujeito clicar no link, ele vai diretamente para o endereço que estiver aqui, tá? Só para exemplificar para vocês. Vamos supor que o nosso domínio temporário fornecido pelo servidor seja algo do tipo domínio temporário .servidor.com.br, tá bom? E aqui embaixo teria a mesma coisa. O que acontece? Se eu configuro o meu domínio, mas não mudo essa configuração básica aqui, quando eu clicar no link, por exemplo, quando eu acessasse a loja aqui da Oxygen, eu clicasse lá no menu para ir para a loja, eu iria para o endereço assim, ó. Mesmo que na minha homepage aparecesse lá o meu domínio original, o domínio que eu contratei, né? Quando eu clicasse em qualquer link da minha página, ele mudaria automaticamente para o domínio temporário.loja, porque o seu WordPress entende que esse é o seu domínio original, tá bom? Então, uma vez que você tenha configurado seu domínio lá na registro.br ou em qualquer outra empresa na qual você tenha contratado, é importante que você venha aqui no WordPress em configurações em geral e coloque o seu domínio principal aqui, tá legal? E aqui também, pessoal, se você fez a instalação do seu WordPress numa pasta específica,
no momento da instalação do WordPress, como a gente fez lá no início, você não precisa se preocupar em alterar isso aqui. Isso aqui é para quando você tem o seu index, ou seja, a sua página principal em outra pasta, tá bom? E aí você utiliza um endereço diferente, o que não é nosso caso, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Vamos desfazer isso aqui. Pronto. Eu não preciso nem salvar porque eu não fiz alteração nenhuma, mas eu preciso avisar vocês que uma vez, se vocês não tiverem feito essa configuração lá no início e estiverem usando o seu domínio temporário, para acessar pelo seu domínio principal, é necessário uma configuração lá na registro.br ou na empresa onde você tiver contratado o domínio, tá bom? Mas essa configuração básica aqui, isso aqui tem que ser mudado para o seu domínio principal também, tá bom? Para que o WordPress entenda, a sua instalação do WordPress entenda que é para usar o seu domínio principal. Beleza? Enfim. Então, pessoal, a gente finaliza aqui a parte de WordPress, tá bom? Vamos entrar agora na parte dos projetos. A gente vai fazer 2 projetos do zero para vocês. Um site institucional e uma loja virtual completa, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.